Se o MPG tem abençoado sua vida, considere se tornar uma mantenedora desta obra. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br e clique em Quero ajudar para saber mais. Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça! Gente, eu tô animadíssima porque hoje estamos oficialmente começando o primeiro tema da nossa série de 2024, série Estações de Graça, que está assim, repleta de temas maravilhosos. E o tema de hoje, como vocês já viram pelo título, é um tema assim, né? Um pouquinho, como que eu posso dizer? Um pouquinho polêmico, mas que com certeza, nesse dia a gente vai trazer com muito amor e muita graça. Essa é a nossa expectativa nesse dia aqui para vocês. E eu não tô aqui sozinha para falar sobre esse tema. Quem tá aqui comigo é minha grande amiga, minha praticamente irmã, né? Meus filhos chamam ela de tia. E minha parceira de ministério, ela lidera aqui o Mães pela Graça comigo. Se você ainda não conhece ela, você vai conhecer muito dela nessa série Estações de Graça. Você vai ouvir bastante a voz dela. Esse é só o primeiro episódio que ela vai participar de vários episódios nessa série. E hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto. E quem tá aqui comigo é a Camila Lazarotto. Se apresenta um pouquinho, amiga. Oi, gente, eu sou a Cami. Tô muito feliz de poder estar aqui nesse episódio polêmico, começando bem já. Então, como a Jay falou, eu tô ajudando aí no ministério, tô servindo também ao lado dela, tem sido um grande privilégio. Sou mãe da Alice, esposa do Ed, e tô bem empolgada com essa série, sei que tô bem feliz por poder estar junto com vocês também. Acho que vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim, escutar minhas Bastante. risadas. Ai, ai. Vai ser muito bom mesmo. Ai, gente, vamos direto ao tema, que eu sei que todo mundo aí tá curioso, né? Pra saber quanto filho que o casal tem que ter, né? Poxa vida, será que elas vão responder aí essa pergunta que eu quero saber? Quantos filhos que eu devo ter? Então, assim, primeira ressalva, talvez você vai sair daqui, né, desse episódio tendo mais perguntas do que respostas, sinto muito, que a nossa pretensão não é responder todas as suas perguntas, mas é que você reflita sobre esse assunto, né? Reflita, abra sua mente para refletir mais sobre esse assunto, claro, biblicamente, né? E diante do Senhor. Outra questão é que a nossa discussão aqui não é se um casal deve ou não deve ter filhos, né? A gente parte do pressuposto que você que está ouvindo já é mãe, né? Que esse aqui é um podcast para mães, né? Então, a gente parte do pressuposto que você provavelmente já tem um filho, pelo menos, né? E que você aí tá pensando se você deve ter mais ou não, ou se você pode ou não pode fechar a fábrica, né? Que história é essa? Será que cristão pode, não pode? Existe liberdade nesse assunto ou não, né? Esse assunto é chato, é polêmico. E abrindo bem o jogo com vocês, a gente teve bastante dificuldade assim para pensar em se a gente chamaria convidados, né, para falar sobre isso. Que essa série a gente vai ter bastante gente convidada, né, Cami, para discutir os Verdade. assuntos com a gente, especialistas em alguns temas, pessoas que E a têm gente até testemunhos. pensou em nomes, né? Para o episódio de Aham. hoje, a gente até pensou em alguns nomes de pessoas que poderiam contribuir para esse tema e nos ajudar Uhum. a esclarecer alguns pontos, né? Exato, até algumas pessoas que já falaram sobre esse tema na internet, né? Isso. E assim, em alguns momentos a gente pensava, não, achei a pessoa, né? E tal. Uhum.
E daí depois pensava, não, mas daí pode ser um pouco polêmico demais, né? Puxa muito para um lado, ou puxa muito para o outro. E o que Uhum, a gente queria trazer hoje aqui realmente é um tom de graça sobre esse assunto. uhum, Porque o que a gente entende, o que a gente crê, é que sim, esse é um assunto onde há liberdade. uhum, E aí é um perigo. Onde a Bíblia não tem assim, não existe um versículo na Bíblia que diz assim: olha, um casal cristão precisa ter 5 filhos, né? A receitinha do bolo, né? Né? Não existe esse versículo na Bíblia, né? Seria muito bom se existisse, né? Porque daí Uhum, todo mundo já saberia aí o número certo de filhos para se ter. Mas uhum, não existe, né, esse número na Bíblia, né? E onde a Bíblia não tem, assim, um versículo claro sobre um certo tema, eu acho que nós não devemos legislar. A gente não deve uhum, chegar e criar uma doutrina sobre aquilo, né? Uma regra sobre aquele assunto. Mas a Bíblia tem alguns princípios, né, muito claros. Agora, quando a Bíblia nos dá uma liberdade sobre um assunto como esse, né, que a gente vê assim, poxa, existe uma certa liberdade, né? Um casal pode, em algum momento, falar assim: não, acho que agora a nossa porção está abundante, né? Para uhum. nós, como família, está o suficiente aqui. A gente, como casal, acredita que tá bom. Em submissão ao Senhor, estamos decidindo isso e tudo mais, e temos essa liberdade. Quando a liberdade, a gente tem que tomar o cuidado para não levar com levianidade, Uhum, sabe? E por que que eu digo isso? A gente precisa considerar que é muito ingênuo da nossa parte achar que nós não somos influenciados pela cultura nessa ou uhum, em outras questões, né? E eu digo isso para levantar um alerta de que quando o assunto é filhos, casamentos, sexo, famílias ou etc., é bem provável que nós estejamos profundamente infectadas pela sociedade que ao longo das últimas décadas tem impregnado as nossas mentes. Através de filmes, né, revistas, livros, televisão, podcast, entretenimento, né, mídias sociais hoje em dia, principalmente, e tem impregnado as nossas mentes com ideias a respeito de casamento, família, sexo, filhos. E eu acho que é importante a gente começar por aqui, porque nenhuma de nós chega na Bíblia com a nossa mente branca, totalmente aberta, e livre dessas preconcepções. E a gente já chega infectada por esse ar cultural, né? O John Piper ele fala isso, que nós estamos infectados. Né? isso. Eu achei isso muito uma figura muito forte, assim, né? Que a gente já chega infectado, É sabe? verdade. E eu estava aqui pensando, né, no que você está falando, e acho que um exemplo bem prático disso, né, de como está impregnado, é aquela. São situações que todo mundo já passou, né? Então, você começa a namorar, não passa muito tempo, todo mundo começa a perguntar, mas quando é que você vai casar? Aí você casa, não passa muito tempo, quando é que vem os filhos? Aí você tem o primeiro filho, quando é que vem o segundo? Quando é que vem o terceiro, né? Todo mundo sempre tem essa expectativa, né, em relação à Uhum. família, aos filhos, ao casamento. Tanto que é difícil, né, a gente ver pessoas que optam por não casarem, por exemplo, né? É, com certeza elas escutam muitas perguntas e muitos questionamentos acerca disso, né? Sim. Mas Então, isso no meio cristão. Agora, isso. no meio cultural, a gente vê o movimento contrário. A cultura não se alegra com a bênção dos filhos, a Uhum, cultura não se alegra com o casamento. Cada vez mais se posterga a ideia de casamento, cada vez mais se posterga a ideia de filhos, né? E nós também estamos sendo infectadas por isso, por esse ar. A cultura não abraça com alegria o grande custo, o sacrifício de criar os filhos. E nós, dentro da igreja, também estamos sendo impregnados por isso. até acho que a cultura diz sim que a gente tem que ter filhos, só que a gente tem que ser super mulheres, né? Nós Ah, temos que sim. ter 2, 3 filhos e continuar trabalhando fora e dar conta da casa e fazer lanches Uhum. saudáveis e mandar lancheiras super produzidas, né? Eu acho que até isso que dificulta muito o nosso maternar, né? Porque existe Exato. essa dicotomia,
Sim, né? porque daí vem aqueles discursos, né, de amo meu filho, mas odeio a maternidade, Isso, exatamente. né? E a cultura ela não vê o valor dos desafios inevitáveis de uma vida de compromisso com a família. Exatamente. Uma vida de compromisso com a família é desafiadora e a cultura vai dizer se priorize, curte a vida antes de casar, conquista o Uhum. mundo antes de ter filhos. Cada vez mais você vê casais decidindo nem ter filhos, porque é Exatamente. muito custoso. Ou porque eles atrapalham o que você pode vir a É, conquistar. então, assim, vai casar mais tarde, vai ter filho mais tarde ainda. A gente vê casal que nem se casa, né? Então, os Sim. compromissos são evitados, a educação dos filhos vai sendo terceirizada, o divórcio é aceito com facilidade. Então, assim, essas são apenas algumas das formas que a gente está sendo infectada pelo espírito desses tempos. Então, Sim. essa é a primeira cautela que eu acho que a gente precisa ter quando a gente se aproxima desse tema. Qualquer tema, Uhum. assim, que nós temos assim o mínimo de liberdade que Uhum. diz respeito à família. A gente tem liberdade de escolha. A gente vai ter, ó, spoiler, a gente vai ter um episódio sobre escolhas educacionais, sobre adaptação escolar, né? Temos Uhum. liberdade de escolha, mas nós estamos infectados. Uhum. A nossa mente, né, o nosso coração não, não chega com pureza e totalmente limpo diante das escrituras e diante do Senhor. Então, essa é a primeira cautela que a gente precisa ter, né? A segunda cautela, eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente vê assim um tema na Bíblia que não é tão claro, acho que eu falei um pouquinho isso antes, quando a Bíblia se cala, a gente também tem que se calar, assim, né? Acho que a gente não pode ser soberbo, sabe? Aham. De achar que nós temos todas as respostas sobre um assunto a ponto de criar uma doutrina, uma regra. Quando a gente começa a criar doutrinas em cima dessa pergunta, a gente começa a ter uma certa soberba, né, espiritual, e eu acho que é perigoso. Então, essas duas ressalvas, né? Não sejamos ingênuos de achar que a gente se achega a esse tema assim não, tranquilo, eu vou chegar na Bíblia e eu vou acatar o que a Bíblia diz aqui. Não, você está infectado. E Uhum. segundo, não seja soberbo, né, de achar que você tem todas as respostas, porque Deus tem um chamado específico para sua família nessa área. Amém. Sim. Glória a Deus Uhum. por isso, mas Uhum. não precisamos criar doutrinas para todas as famílias. E acho que outro ponto que é legal a gente conversar é sobre o que a Bíblia diz sobre os filhos. Eu acho que Isso. aí a gente já entra bem assim em pontos que a gente precisa considerar. Já que a gente está infectado pela cultura, Uhum. vamos olhar para a palavra de Deus. Sim. Primeiro, eu acho legal a gente lembrar que Deus ama a família, né? Ele Uhum. ama a família, ama o casamento, né? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Essa palavra é tão forte, né? Eu sempre me choco quando eu escuto, quando eu leio isso. Ele é um Senhor apaixonado pela família e isso é muito lindo, né? Então, ele ter esse plano pra gente, né? De ser um Deus que nos ama e nos deu isso de presente é maravilhoso, é muito gostoso, né? E a Uhum. gente pode ver na Bíblia diversas passagens onde ele fala sobre os filhos. Então, em Gênesis 4, em Gênesis 33, nos diz que filhos são presente do Senhor. Lá em Salmo 127, a gente vê que filhos são herança do Senhor. Herança, né? Ninguém te devia nada, ele não precisava nos dar nada, não precisava nos pagar nada. É uma herança, é um Sim. presente, né? Em Provérbios 17, filhos são a coroa dos velhos. Em Lucas 1, filhos são uma bênção do Senhor. Em Jeremias 1 e em Gálatas 1 também diz que o Senhor conhece os filhos antes do nascimento. Né? Isso é muito Uhum. especial. Em Salmos 139, o Senhor é que forma os filhos no ventre. Então, se você que está escutando a gente já passou por uma gestação, você sabe como é Uhum. precioso, né? A gente ter esse privilégio de gerar no nosso ventre um bebê e ficar imaginando o que já está formado, e ir ao médico, ver os exames, né? E ficar sonhando, degustando isso, é tão gostoso. Uhum. E quando a gente sabe que é o Senhor que está preparando, que está formando, isso é um milagre mesmo de Deus, né? E essas são algumas passagens que a gente vê como Deus fala, né, dos nossos Uhum. filhos.
É tão legal assim a gente ver, né? Que a Bíblia não tem lugar nenhum dizendo assim, ó, toma cuidado, hein? Pensa bem, hein? Porque, ó, perigo, 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 hein? Aham. Filho é problema, hein? Ou assim, né? Ai, quantos filhos vocês querem ter? Ah, não sei. Eu passei muito por isso. Ah, uns dois, três. Ixi, espera ter o primeiro, depois você me Aham. responde. Né? Então, assim, de acordo com a Bíblia, né, filho, cara, bênção, 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 presente, Uhum. herança, é coisa boa. É coisa É, boa demais, assim, não é problema, não é perrengue. Já muda bastante daquilo que a gente vê da nossa cultura, né? sim. E aquilo que você falou ali sobre a família, né? Eu acho isso tão, tão precioso. Além da família ser algo que Deus ama, a família é onde Deus também revela a sua glória, né? Sim. Eu, domingo passado, no culto da minha igreja, a gente tá gravando esse episódio em 2023, tá, gente? Então, quem é da minha igreja estiver ouvindo domingo passado, é tipo meses atrás, tá? A gente tava no culto e o pastor falou que a família serve para glorificar o Senhor, né? Assim, Uhum. todo cristão. E ele usou as palavras, eu achei tão legal para memorizar, né? Que a família espelha e espalha a glória de Deus. Né, achei Aham. tão bonito, eu memorizei assim dele, fez até os gestos com as mãos, de espelha e espalha a glória de Deus. E Muito também legal. falou que na Trindade a gente já vê a figura de um pai. Então, desde Uhum. a Trindade a gente já vê algo de família, né? Então, assim, não é assim, tipo, as famílias existem e daí Deus roubou das famílias esse nome pai. Não, né? Da Trindade, Deus deu para as famílias esse nome pai, né? Essa Uhum. paternidade já é algo para as famílias, o valor da paternidade. Então, as relações familiares são muito valorizadas para o nosso Deus. E na Uhum. paternidade, na maternidade, nós temos a oportunidade de imitá-lo, de imitar o Sim. Senhor. Então é algo muito precioso. Como pais e mães, nós temos essa oportunidade. Outro ponto é que Deus ama a vida, né? Ele é o criador de tudo. Quando ele fala lá para Adão e Eva, né? Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Ele tá pedindo para que encham a terra de vida, né? Só havia um homem e uma mulher, então vamos encher essa terra de vida, né? Ele ama a vida, ele desejava encher o mundo de vida. Ele é o criador de tudo, ele criou a família. Ele também trouxe vida eterna através de Jesus para que a gente viva para sempre. Ele deseja que a gente viva para sempre. Então, novas vidas alegram demais o coração. Deus ama as crianças, né? Aquele texto de Jesus recebendo as crianças, vinde a Aham. mim os pequeninos, quando ele pede para os discípulos não afastarem as crianças dele, né? Que texto lindo, mostrando como o coração de Deus recebe as crianças. Na nossa cultura, como a gente tem rejeitado as crianças e tratado as crianças como inconveniências, Uhum. Como como interrupções, né? interrupções, como algo que atrapalha a nossa busca por sucesso, como isso realmente afeta a nossa decisão como casal sobre quantos filhos a gente deve ter. Então, quando a gente olha para o nosso Deus e o padrão do reino, a gente tem que analisar o quanto a gente está infectado, né? E outra questão que Deus deseja que a gente seja um reflexo do evangelho. O que é o evangelho, né? É Cristo entregando a vida dele por nós. Então, como que a gente reflete o evangelho quando a gente entrega a nossa vida uns pelos outros, Uhum. servindo uns aos outros, amando uns aos outros, dando as nossas vidas uns pelos outros, nos sacrificando uns pelos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. E que lugar melhor para fazer isso do que dentro dos nossos lares, com as nossas famílias. E que oportunidade maravilhosa de fazer isso, como através da maternidade, né, com os nossos filhos. Então, quando a gente rejeita porque dá muito trabalho, porque ai, eu não aguento mais, porque ai, né? Sim. A gente tá rejeitando esse chamado de servirmos, né? E de nos sacrificarmos em amor uns pelos outros. Verdade. Você sabe que essa semana a gente estava sentado na mesa almoçando, e daí a Alice perguntou assim: Mamãe, por que que Jesus não casou? Daí, tipo, eu já levei aquele choque assim, né? Meu Deus, o que que eu vou responder? Aí ela continuou: Família não é uma coisa boa que Deus ama? Por que que Jesus não casou e não fez uma família? Olha, essa E pergunta é daí, boa, assim, hein?
E daí, assim, antes de eu me desesperar pela resposta certa, eu pensei assim, nossa, que lindo, né? Que ela já tem essa noção de que a família é uma coisa boa, que a gente nasceu para isso, assim, né? Que Deus Sim. nos chama para formarmos a nossa família. Eu achei muito Uhum. legal essa percepção dela incutida nessa Uhum. pergunta super difícil. Essas crianças. Adoro as perguntas que elas nos trazem. Você já conhece a Tok Tok? A Tok Tok é uma marca de recursos para a edificação do lar, criada por mim e pela Cami, líderes aqui do MPG. Na Tok Tok temos desenvolvido materiais digitais para que você e sua família possam ser mais intencionais no discipulado e busca por uma formação cristã sólida. E claro que as ouvintes do podcast MPG têm desconto! Acesse o site www.familiatoktok.com.br e utilize o cupom MPG15 para ganhar 15% de desconto em qualquer um dos produtos da Tok Tok. Jesus quer entrar em seu lar e a Tok Tok quer te ajudar. Até, né, falando um pouquinho aí sobre a narrativa do Evangelho, quando a gente fala, né, da criação, né? Lá na criação tudo era perfeito, maravilhoso. Sejam férteis, multiplicai-vos, né? E se tivesse tudo ficado por ali, perfeito, né, gente? Não teria tido nenhuma crise, né? Estaria tudo ótimo, maravilhoso. Mas aí veio o quê? A queda. Crises vieram. Por causa da queda, surgiu um monte de problemas, complicações, inclusive infertilidade, né? Quantos relatos a gente tem no Velho Testamento de pessoas que não puderam ter filhos, né? Quantas complicações e, né, lutas e clamores e situações complicadas em relação a isso mesmo. E por causa da queda, o evangelho precisa ouvir, né, a existir, e por causa da queda, pessoas como Paulo precisaram se preocupar, né, com a propagação do evangelho. E quando essa é a motivação do coração, para que por amor a Jesus, por amor a obra, você possa, né, estar mais focado nas coisas do reino, né? Aí sim, gente, né? O foco é o Senhor, amém, né? Todas as coisas convergem para isso. Agora, por causa da queda, tantas outras questões precisam ser consideradas: idade, saúde, responsabilidade socioeconômica, né? E a queda realmente impacta todas essas coisas, né? Que eu não estou dizendo que a gente vai, agora eu tô com medo, mas a gente precisa ser realista, né? Que dentro da queda entra a nossa responsabilidade. Tem uma frase do John Piper que eu acho que é muito propícia para esse contexto, que ele diz que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, né? E que nós temos a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos ter o nosso cuidado. Qual foi aquele outro pastor que a gente estava ouvindo esses dias, amiga? Que Pastor Hernandes, ele fala que a gente tem que analisar qual é a motivação do nosso coração, né? Quando a gente está decidindo quantos filhos a gente vai ter. Então, que a gente não pode ir para um discurso de que os filhos vão atrapalhar minha carreira, vão atrapalhar meu relacionamento, eu não vou mais ter liberdade, não vou mais poder viajar a hora que eu quero, porque essa não é a motivação correta, né? Mas também a falta de responsabilidade também não é uma motivação correta. Né? Então, se a gente não tem aquele preparo mínimo para receber uma criança, talvez financeiro ou talvez emocional, enfim, né? Acho que existem tantos outros fatores que podem contribuir para isso, também não estamos tomando uma decisão sábia. Exato. Então, a motivação do nosso coração é sempre a balança, né? É o equilíbrio ali Exato. pra gente buscar o que o Senhor tem, né? Para as A nossas gente buscar famílias. sabedoria diante do Senhor, né? E ter realmente o coração submisso a Ele. Isso. Um exemplo lá em Gênesis, né? Que conta da família de Judá, que ele teve filhos, e um dos filhos dele casou com uma mulher chamada Tamar, não sei se você lembra dessa história, e aí o marido dela, filho de Judá, faleceu. E aí Judá vai lá para outro filho, que se chama Onã, e fala assim, casa com ela para passar a descendência do seu irmão, né? Que na época era esse o costume. E ele foi lá, né? E casou com ela, mas ele não a engravidou. Ele não queria engravidá-la, né? Então Gênesis conta lá o que ele fazia para evitar que ela engravidasse dele. Só que a motivação do coração dele era
não passar a descendência do irmão, porque ele sabia que a descendência não seria dele. E Deus não Uhum. se agradou do que ele fez e o matou, né? Então, eu estava lendo isso hoje e pensando nessa motivação. A motivação Exato. dele não estava certa, não estava no Senhor. Uhum. Ele não Exatamente. Ele não fez ali estava o que ele... submisso à vontade de Deus, Exatamente. né? Ele estava com o ego dele inflado ali, ele queria passar a descendência Exatamente. dele e sabia que não seria esse o caso. Então, Exatamente. acho que esse é um exemplo que nos mostra, né, sobre a nossa motivação. Exatamente. A questão aqui é justamente essa, a nossa submissão ao Senhor. Como nosso coração caminha egocêntrico, Uhum. egoísta, pensando apenas nos nossos próprios interesses e não desejando realizar a vontade de Deus. Isso que você falou. Eu tava pensando essa palavra, egoísta. Onan foi egoísta. E quantas vezes nós somos assim também, né? E eu queria, agora a gente acho que pode entrar um pouquinho nessa questão, porque dentro dessa discussão de quantos filhos devo ter, existe muito assim. É pecado? É Uhum, pecado eu não querer mais filhos? uhum, É pecado ou não é pecado? Né? Ah, eu não uhum, quero, eu tenho dois, eu não quero mais. É pecado? uhum, Ai, gente, quantas vezes eu já recebi essa pergunta no inbox do Mães pela Graça, ou até no meu Instagram pessoal. Esses dias eu compartilhei. Ai, que em casa, né? A Sara é a nossa última bebê, né? Compartilhei alguma coisa assim, né? E daí alguém, tipo, olhou e falou assim: Nossa, vocês, vocês não vão ter mais e tal, né? E daí eu falei, não, ai, fala mais sobre isso, não é pecado, né? Tipo assim, o povo tá todo meio alvoroçado com esse assunto, porque tá se falando muito ultimamente sobre isso, né? Então, assim, uhum, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. Acho que até aqui já ficou claro, né, que a gente não acredita que é pecado. A gente uhum, acredita que existe liberdade, né? Mas a gente também acredita que nós não podemos ser levianas, precisamos nos submeter ao Senhor nessa questão, né? E que filhos são muita bênção para a vida da família. Agora, a gente também acredita que pecados do coração só são vistos pelo Senhor. uhum, E que a gente, assim, quando a gente olha para uma família lá, né, aquela família, pá, né, casal e dois filhos, e eles decidiram parar lá naqueles dois filhos. Aí você olha lá, nossa, aquele casal lá, né, parece estar bem rico, eles viajam bastante, né, eles estão super bem. Nossa, eles poderiam ter mais filhos, tá vendo? Eles decidiram por razões pecaminosas que eles pararam naqueles dois lá. uhum, Eu sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, porque eu não conheço o coração deles, eu não sei o que está lá dentro. uhum, E daí eu olho para aquela outra família lá que tem 15 filhos, né? E eu uhum, olho e falo assim: não, aquele casal ali não está em pecado, né? A motivação para eles terem 15 filhos é pura. Então, assim, a gente tem errado muito em olhar para o externo e achar que a gente conhece o coração das pessoas, né? E somente o Senhor pode ver. uhum, E isso é, assim, a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Que olhar para o número de família, né? De filhos, né? Desculpa. Olhar para o número de filhos e idolatrar aquilo é pecado no nosso coração, né? De uhum, olhar para aquilo ali, admirar e achar que aquilo ali é o ideal, já é o nosso próprio pecado, né? Porque isso não é verdadeiro. Quando a gente idolatra, né? Um número, idealiza um número, né, e acha que aquilo ali, nossa, vai nos tornar mais santos, né, e vai nos aproximar mais do Senhor e tal, isso já está errado. uhum. Agora, quais são alguns pecados que as pessoas mais associam, assim, ao desejo de parar de ter filhos? Quais são, assim, alguns pecados que as pessoas mais falam assim, ah, eu não quero mais ter filhos, por... Acho que por ganância, né? Porque eu quero ter mais bens, eu quero ter Uhum, mais recursos financeiros na minha vida, e se eu continuar tendo filhos, eu não vou poder me dedicar à minha carreira, eu não vou poder viajar, viajar, enfim. Então acho uhum. que esse é um dos pecados. Sim, egoísmo, né? De tipo não Egoísmo, querer dividir a minha vida, o meu o tempo, meu corpo, o meu corpo. Aí vaidade também, né? isso, é, Vaidade, né? Tipo, poxa, acabei de recuperar, né? O meu corpo, agora sim. de novo. Também acho que medo.
né? Uhum. Falta de confiança, né? Medo nem sempre é um pecado, né? Escancaradamente, assim, mas falta de confiança e deixar os temores, né? Tomarem conta. Esses são, assim, os que mais se fala, né? Assim, que, ai, são pecados associados a não se querer mais ter filhos. Preguiça também, né? Que dá trabalho pra caramba, É, né? Criar filhos para o Senhor. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui é que nenhum desses pecados é tratado e curado com um bebê no colo. Que sim, bebês não são, eles não resolvem o pecado, né? O único que resolve os nossos pecados é o Senhor Jesus, a morte e ressurreição dele. E quando a gente aconselha um casal que está com a motivação errada para não ter mais filhos, dizendo que eles estão em pecado por não querer ter mais filhos, colocando sobre eles esse fardo, esse jugo, e eles saem, né, desse aconselhamento se sentindo, né, pesarosos, pensando, poxa vida, eu estou em pecado por não querer ter mais filhos, então vamos ter mais filhos, né? Sem resolver esses pecados a fundo. Eu acho que eles criam um problema a mais a longo prazo. sim, com certeza. Acho que é a mesma linha do casal que tá com problemas no relacionamento e decide ter um filho para ver se ajuda a melhorar o É. casamento, né? Eu acho que essa é a mesma linha, você acreditar que aumentando a sua família, o fato de você ter um filho Uhum. vai resolver os seus problemas. E a gente sabe Exatamente. que não, Não mesmo, né? né? Não mesmo. Mas sabe que quando você fala, né? Será que é pecado eu deixar de ter filhos ou eu ter mais filhos? Enfim, para mim vem duas coisas assim, né? Primeiro, aquela pessoa que tá baseando essa resposta para ela a partir do outro, né? Então, eu vejo na família do outro não, aquela família. Nossa, olha aquela mulher, tá tão cansada, tá tão esgotada, já não trabalha mais fora, não para de ter filho, meu Deus, tá grávida de novo, né? Então, o nosso julgamento sobre a vida dos outros, né? Acho que isso sim é um pecado, porque como Sim. você falou, Uhum. a gente não conhece o coração, a gente não conhece a motivação. E, e o outro aspecto dessa pergunta é se eu decidir isso para mim, será que eu vou estar pecando? Né? Eu acho que Uhum. esse tema, eu acho que ele é bem polêmico, porque eu acho que tem esses dois aspectos, assim, né? Do que a gente Uhum. pensa sobre os outros que pensam diferente da gente e sobre o Uhum. que a gente quer para nós. E, e voltando na questão da motivação do coração, isso é uma resposta que a gente só vai ter quando a gente buscar Deus. Exato. Porque o Senhor tem planos e propósitos diferentes para cada família. Então, pode ser não, para a família da Jay, ele deu 3 filhos, né? E que Uhum. bênção. E para mim ele só deu uma, né? Não só, Uhum. desculpa. Ele deu uma, né? E graças Aham. a Deus por isso. Sim. Então ele tem planos diferentes e a gente só vai saber desses planos quando a gente buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Com certeza. Um pecado, Jay, que a gente esqueceu de comentar, talvez, seja da idolatria, né? Aham. Então, a gente idolatrar, talvez, a imagem da família perfeita, entre aspas, porque tem Uhum. vários filhos, ou porque tem um casal, ou porque tem 2 meninos e 2 Uhum. meninas, ou, né, aquela imagem de família que a gente criou, e a gente É. idolatra isso, e aí a gente vai atrás disso. Exato, exatamente. Até assim, né, as expectativas que a gente cria, né? A gente está falando tanto aqui, né, dos nossos desejos, da liberdade que a gente tem de escolher ou não escolher, mas no fim das contas, a gente não tem controle Uhum, sobre isso. A discussão aqui é do nosso coração, né? Sobre assim, como que tá o nosso coração diante dessa questão. Mas, de fato, se essas vidas serão concedidas às nossas famílias ou não, é simplesmente o Senhor que vai decidir é sim ou verdade. não. E ele é tão bondoso, né? Que ele Uhum, deixa a gente ter essa liberdade, né? Essa sensação de liberdade de podermos conversar sobre isso com os nossos maridos, de com ele. escolher. Assim, né? A gente Aham, pode, Deus deixa a gente fazer isso, e isso é maravilhoso. E eu acho que às vezes, nessa fase da gente planejar a nossa vida, planejar quantos filhos a gente quer ter, muitas vezes a gente esquece de buscar o reino em primeiro lugar.
A gente quer Uhum. buscar os nossos 5 anos depois de casado, que a gente vai poder aproveitar, que a gente vai poder Aham. viajar. E aí, depois disso, a gente vê o que a gente vai fazer, né? Aham. Mas buscar primeiro o reino, tá escrito lá, né? As coisas serão Aham. acrescentadas, que é isso que você tá falando. Que ele que tá no controle, ele que vai decidir quantos filhos ele vai acrescentar ou não, Uhum. Exato. né? Aí o casal decide, né? Nossa, nós vamos ter 2 filhos. E não conseguem ter nenhum. Isso Exatamente. acontece, né? A gente já viu em tantas situações. O casal decide que quer ter um, aí engravida de trigêmeos, de primeira, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem tantas histórias pessoais, tanto a minha quanto a da Cami. E no próximo episódio vocês vão ouvir mais histórias, né? Que nessa série, como eu já expliquei na semana passada, a gente vai ter episódios de rodas de mães, né? Com conversas aqui da equipe do Mães pela Graça. E a gente vai ouvir mais histórias, mais testemunhos, mais quantas histórias, gente, do nosso planejamento não fazer sentido nenhum diante daquilo que o Senhor tem designado para cada família. Mas é bem isso que a Cami fala, né? É graça dele nos deixar sentar com os nossos maridos, ponderar Uhum. sobre essas questões, conversar, orar e submeter os nossos corações, os nossos anseios, os nossos desejos a Ele. E deixar que através disso ele trabalhe nos nossos corações, ele molde as nossas mentes, ele transforme as nossas mentes, ele vá realmente nos santificando também, através desse processo aí de planejamento familiar, Uhum. né? Essa palavra planejamento, a gente nem usou muito essa palavra nesse episódio, nem quis colocar ela no título, porque é totalmente ilusório, né? A gente falar em planejamento É. familiar, né? A gente fala de planejamento de cardápio, gente. A gente não consegue planejar quantos filhos vai ter, né? Assim, isso não existe, Até né? porque lá em Jeremias, né, que tá escrito, pois eu sei os planos que tenho para você. Exatamente, né? Assim, quando a gente se fala de filho, gente, assim, é o Senhor. É o Senhor que dá, Uhum, né? Somente Ele pode dar. Não existe controle nosso em relação a isso, né? A minha vida testifica isso, a vida da Cami testifica isso. É só o verdade. Senhor que pode fazer. E Amém. para encerrar esse episódio, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, assim, só para dar uma deixar algo bem prático aí para as nossas ouvintes, né? Quais são algumas Uhum, perguntas que elas podem se fazer e levar para os maridões aí, né? Ou talvez se elas já trouxeram o marido para escutar esse episódio junto dessa vez, né? uhum. Quais são as perguntas aí que eles podem fazer um ao outro, sentar para conversar juntos, né? Fazer em oração. Quais são algumas questões que esse casal pode Uhum. conversar enquanto eles estão aí decidindo, né? Será que a gente vai ter mais? Né? Essa coisa aí. Como que tá a nossa submissão diante do Senhor? O que esse casal pode ir discutindo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, aham. Antes, assim, eu só queria deixar a dica mais prática, né? Que Aham. é perguntem para Deus. Eu acho que às vezes a gente não tem esse hábito, né? De nas nossas orações perguntar coisas simples como: Senhor, quantos filhos eu devo ter? Senhor, eu devo ter filhos agora? Eu não sei, eu acho que às vezes, eu pelo menos, eu sempre tive isso, assim, de, ai, talvez eu quisesse fazer perguntas mais elaboradas, né, para Deus. Afinal, ele é Sim. Deus. Aham. Mas ele responde as nossas dúvidas mais simples, né? E eu acho que é isso que ele quer, que a gente leve essas questões para ele. Ele é um Deus que quer se relacionar com a gente, né? Então, Uhum. acho que faz muito sentido. Mas acho que na conversa entre o casal, uma coisa assim que tocou bastante meu coração é a gente fazer esses planos filho a filho, né? Sim. Parece que faz mais Perfeito. sentido, assim, porque antes da gente ser mãe, não é verdade? A gente tem uma ideia do que a maternidade vai ser. Uhum. Talvez muito romantizada pela própria cultura, não sei, mas eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente aprende muito Uhum. sobre o que é de fato ser mãe e a gente Uhum. também amadurece muito. Sim. Graças a Deus, Deus usa muito Uhum. a maternidade. O MPG é sobre isso. Né, de a gente vê o evangelho no dia a dia da maternidade, porque isso muda a nossa jornada de fé Uhum. e graças a Deus por isso, né? Então, talvez o que você planejou antes de você ter o primeiro filho
talvez mude depois que você de fato vire mãe. Talvez Uhum, você queria ter só um filho e depois que você teve o primeiro, você pensou, acho que eu vou querer ter mais do que um. uhum, Então, uhum, eu acho legal, porque não tem uma frase, Jay, que diz que cada filho tem uma mãe diferente? Porque a mãe tá em fases diferentes da vida, né? Então você, por exemplo, aham. quando você teve o Caio, você estava num momento, Sim, o sim, Levi em aham. outras, né? Então, Uhum, uhum, eu já ouvi essa frase, que cada filho tem uma mãe diferente. E eu sim. acho que faz sentido, assim, porque a gente vai Uhum, amadurecendo e a nossa caminhada com Deus vai mudando também. uhum. Eu acho também assim que essa questão de ir pensando nisso, né, filho a filho, se trata muito também de você se entregar ao Senhor nesse processo todo, né? E entregar, se submeter àquilo que o Senhor vai te dando, sabe? Assim, a gente não sabe de que forma os filhos vão chegando, né? Às vezes o Senhor vai decidir te dar filhos por adoção, né? E você talvez vai ter o primeiro filho de forma biológica e ele vai te dizer, não, o próximo eu quero que vocês tenham por adoção. E você ir assim, né? Devagarinho. Um filho, você vai. Não joga pedra longe e vai falando assim, não, eu vou ter 3 gestações. Calma, calma. Vai devagar, vai aí orando com seu marido, vai conversando com o Senhor, né? Eu acho que essa é uma dica bem prática e que realmente nos coloca assim em alerta e submissão total ao Senhor, né? Em relacionamento, em oração, sabe? Não é assim, tipo assim, não, essa aí eu já orei uma vez e já fiz minha lista e já decidi, e é aqui, a gente decidiu lá no primeiro ano de casamento, a gente já orou. Não, Então a vai gente ser vai assim. orar sobre isso para sempre, né? Assim, tipo, tá orando, a gente tá em oração sobre isso e tá, né? A gente tá orando e tá decidindo e tá deixando o Senhor trabalhar na nossa vida, né? E outra questão, né, que eu acho que tem que sempre ser conversado, né? Qual é a motivação aí do casal? Seu marido chegou para você e falou assim: "Ai, amor, eu quero mais", né? E você já tava assim: "Ai, amor, eu não quero", né? Os dois não estão combinando. Aí isso é uma questão que às vezes acontece, né? Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei, né? Você e seu marido estão de acordo sobre o Aham. número de filhos, né? E muitas pessoas responderam que não. Ou ela queria mais e o marido não, ou ele queria mais e ela não. E Uhum. tava bem equilibrado, assim, tipo, nessa questão, né? Em alguns casos ele, em alguns casos ela. E eu achei que seria pertinente a gente trazer um pouco sobre isso aqui, sabe? Para o casal conversar um com o outro. Por quê? Né? Uhum. Assim, em curiosidade, sabe, gente? Tentar entender por que você quer mais e por que você não quer mais, Sim, né? Sem exatamente. julgamento, né? Mas ouvir do outro. E façam um propósito de oração juntos. Vamos então Uhum. orar sobre isso? Porque eu acredito que Deus, ele é capaz de transformar corações. Olha que Uhum. mágico, ele transformou o meu, ele transformou o seu, né? Ele faz o milagre da transformação de corações. Ele pode colocar o seu coração e o coração do seu marido alinhados, tanto para um lado quanto Uhum. para o outro. Eu não sei qual que é o plano dele para sua família. Então essa conversa precisa acontecer, né? Qual que é a motivação aí dos corações? E coloquem um propósito de oração. Coloquem, em 40 dias nós vamos orar sobre isso especificamente e daí a gente vai conversar de novo. Nesse tempo a gente não vai falar sobre esse assunto. Uhum. E daqui a 40 dias a gente fala de novo, sei lá, né? E daí se Façam aí preparem, um. né? Que quando a gente pergunta coisas para Deus, ele responde. Ele responde, responde mesmo. E daí vocês, né, vão alinhando aí, né, as motivações, né, diante do Senhor. E outra questão que é um assunto chatinho de falar, né? Mas o que vocês estão dispostos a fazer para prevenir ou espaçar, né, as próximas gestações? E aqui a gente não vai ficar falando em detalhes sobre métodos contraceptivos, porque nós não somos médicas, né? É. E Uhum. a gente não vai ficar aqui, né? Meu Deus, ficaríamos mais 2 horas tentando explicar aquilo que a gente nem sabe direito, É, né? não sei se ia dar certo. Não ia dar muito certo, né? Então, assim, o que que a gente aconselha você aí, ouvinte, a fazer? É você pesquisar, né? Você pesquisar, mas pesquisar a fundo, sabe, gente? Porque o que que aconteceu com a nossa geração de mulheres, né? E muitas gerações ouvindo aí, a gente não sabe como que funcionam os métodos contraceptivos. E Uhum. existem métodos contraceptivos que são sim abortivos.
Então pesquisem sobre métodos contraceptivos e, claro, não usem aqueles que são abortivos. Usem Uhum. aqueles que não são abortivos, né? Não, não é pecado, tá bom? Mas aqueles que são abortivos, claro, nós acreditamos na vida e não queremos em nenhum momento aniquilá-la. Converse aí com o marido, né? O que nós estamos dispostos a fazer, né, como casal. Aí Uhum. vocês vão conversar, né? Como que a gente vai espaçar essas gestações, como que a gente vai, né? Ou decidimos que aqui acaba por aqui, como que a gente vai fazer. Então, isso é outra conversa bem importante para o casal ter. O que Uhum. mais que a gente tem que conversar? Voltando ali na questão de onde está a motivação do casal, né? Que muitas vezes a gente coloca o amor dos filhos à frente do amor pelo cônjuge. Então, às vezes, o desejo de você ter mais um filho, porque é um sonho do teu coração, mas às vezes não é do teu cônjuge. E você coloca isso à frente desse amor. E que isso não é certo. Provavelmente acontece por causa da cultura. A nossa cultura diz que o casamento ele pode ter fim, que o teu amor pelo teu cônjuge ele pode ter fim, ele é algo findável, né? Você Uhum, não é algo eterno. E já um uhum, relacionamento pai e filho, mãe e filho, não. Ele tem fim, ele vai ser uhum. para sempre, né? E eu pensei nisso agora que você estava falando da questão do casal, porque muitas vezes eu assim, até por pessoas próximas a mim, né? A gente vê que um dos dois tem aquele sonho, aquele desejo muito forte de ter mais um filho, e o outro acaba indo por respeito, indo na onda, né? Nossa cultura é muito que o casamento ele pode ter um fim, né? E não é assim. Sim, E isso nossa, acaba com nos certeza. contaminando. Com certeza, é verdade. Outra coisa, né? Acho que a gente precisa se perguntar como casal se o nosso olhar não está muito focado aqui no presente, né? Não está olhando para o futuro. Às vezes a gente está muito olhando só para o hoje, para as dificuldades do agora, né? A gente está muito assim, ai, eu não durmo, só tem fralda, né? Aquela coisa. E daí a gente é muito influenciado pelos perrengues do presente. Então, conversa como casal, qual que é a sua visão de família, né, para o futuro? O que você imagina para vocês lá na frente, né, como casal lá no futuro? E eu acho que isso vai ajudar também ter uma visão de família, porque quando a gente pensa só ali naqueles primeiros anos, né? Primeiros 3, 4 anos de filhos, Sim. a gente esquece que eles não vão ter essa idade para sempre. Então, claro que eles continuam dando trabalho, né? Por muitos e muitos anos. E a gente precisa considerar isso, né? Na nossa decisão, nas nossas escolhas. Mas a gente também precisa lembrar, né, que essa bênção de ter filhos, ela também é muito grande depois, né, de quando eles são adultos, né, Sim. quando depois de ter netos e tudo É. mais, né? Então, assim, considerar essas coisas na nossa decisão, né? O futuro também. E também a eternidade, né? A gente está criando filhos para Deus, filhos para o céu. Lembrar que nós estamos criando mais crentes nessa terra, Isso. Mais propagando o flechas, evangelho. né? Mais flechas sendo lançadas, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né? E algo que a Cami falou ali, que eu acho que é bem importante a gente retomar para encerrar esse episódio, é que Deus tem um chamado muito específico e único para cada família em relação ao número de filhos. E que nós, como cristãos, nós precisamos nos dar as mãos, termos mais compaixão uns pelos outros, menos julgamento e lembrar que quando o salmo diz, né, sonda-me, Senhor, é sonda-me, Senhor, e não é, Senhor, sonda lá, minha amiga, que eu acho que ela tá tendo filho pela motivação errada, ou tá deixando de ter filho pela motivação errada. Não, é sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Será que eu quero ter mais três pela motivação certa? Ou será Uhum. que eu quero deixar de ter mais pela motivação certa? Senhor, sonda o meu coração. Faz uma oração sincera diante do Senhor. Deixa Ele sondar o teu coração, né? Deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele tem propósitos únicos para tua vida, né? Para tua família. E com certeza Ele pode usar a vida da tua família de formas muito específicas. Seja lá o número de filhos que Ele tem para vocês.
Uhum. É a mesma graça para famílias únicas. E nessa série, a gente vai ter um quadro muito legal aqui, todo episódio. A gente vai encerrar essa série com o quadro da graça peculiar. E eu quero que a Camila me conte uma graça peculiar, Cami, que você tem experimentado nessa estação da sua vida. Eu vou começar, tá? Tá. Uma graça peculiar que eu tenho vivido nessa estação da minha vida é aprender a arrumar o cabelo da minha filha, gente. Eu tô amando fazer isso. Ao mesmo tempo que tem sido um desafio e tem dias que eu falo, gente, como é difícil, vou cortar. Mas também tem sido muito legal. Eu fico assistindo 1000 vídeos no Pinterest e aprendendo a como que faz aqueles elastiquinhos e penteadinhos e puxa pra cá, puxa pra lá. Agora o desafio tem sido deixar ela quietinha. Ela tá com 1 ano e meio agora. Então, assim, tem sido muito legal aprender a fazer penteado na Sara nessa fase da minha vida. É a graça do momento. Ai, E que pra legal. você, Cami? Para mim tem sido virar a chavinha na minha cabeça de uma mãe que ama uma rotina, que agora o momento que a minha filha mais gosta de compartilhar e ler e tudo é antes de dormir. Então é Ah, naquele socorro. meu momento do dia que tipo, pra mim já deu. Vai pra cama, vai dormir. Agora é o momento que para ela faz muito sentido contar sobre o dia e fazer questionamentos teológicos e pedir para eu fazer um Porque Jesus não devocional, casou. e pedir para eu fazer um devocional diferente e ler mais da Bíblia. E eu confesso que no começo foi muito difícil, porque para mim assim, não é agora, não é esse momento. Mas eu tô tendo que virar essa chave porque eu preciso aproveitar isso, né? E Sim, deixar essa uma porta bênção. aberta para essas perguntas e Uhum. tal. Então, eu tenho pedido para Deus graça nesse momento, né, para aprender isso agora. Ai, que legal, gente. Que bênção. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.